Olá, na aula de hoje nós estudaremos o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Mais conhecido como ECA. E também veremos algumas poucas coisas com relação ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE. Isso porque muitas provas que cobram o ECA acabam cobrando também o SINASE. No entanto, ele só será visto de forma superficial. O objeto de estudo dessa aula mesmo é o ECA. Então vamos lá. Com relação aos direitos fundamentais, mais especificamente o direito à vida e à saúde, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá, ele quer a alternativa então errada, certo? Letra A. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Pois bem, essa assertiva está correta, é o que trata exatamente o artigo 13 do ECA. Como ele quer incorreto, não é o gabarito da questão. Letra B. As gestantes ou mães que manifestem interesse de entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento ao Conselho Tutelar. E aqui há um erro. Isso porque, segundo o artigo 13, parágrafo 1º do ECA, as gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça, certo? À Justiça da Infância e Juventude. Tudo bem? Então será encaminhada à Justiça da Infância e Juventude. Artigo 13, parágrafo 1º do ECA, portanto, gabarito da questão. Letra B. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução de incidência da gravidez na adolescência. Questão perfeitamente correta, assim como diz a lei. E letra D. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a manter registro de atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Perfeitamente correto, de acordo aqui com o artigo 10, inciso 1º do ECA. Tudo bem? E é importante lembrar que o dia trata-se aqui do dia de 1º de fevereiro, né, da Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Isso é bem importante lembrar. E os 18 anos aqui, que os hospitais de demais estabelecimentos devem manter o registro da atividade desenvolvida, certo? Com relação às gestantes. Pois bem, e também essa alternativa B aqui, que trata da justiça da infância e juventude, ela é bem cobrada, justamente trocando aqui por conselho tutelar. Então essa é uma pegadinha que as bancas cobram bastante. Vamos agora para a segunda questão. Assinale a alternativa que não está em conformidade com as prescrições contidas no ECA. Letra A. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, o respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, correto? Letra B. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 24 anos. Aqui está o erro da questão e, portanto, é o gabarito. Isso porque aplica-se excepcionalmente o ECA às pessoas com 18 a 21 anos, certo? De acordo aqui com o artigo 2º do ECA. Letra C. Considera-se criança para os efeitos dessa lei a pessoa de até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Correto, certo? Lembrar desses números. Criança até 12 anos incompletos e adolescente de 12 a 18 anos de idade. Letra D.
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Assertiva correta. Gabarito letra B. Próxima questão. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a possibilidade de o Ministério Público requisitar de qualquer organismo público exames ou perícias no prazo que assinalar. Entretanto, tal prazo não poderá ser. Pois bem, essa questão ela pergunta do artigo 223 do ECA, certo? O artigo 223 diz que o Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil ou requisitar de qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis, certo? Então, gabarito, letra C. Lembrar aqui da data de 10 dias e inferior para dar tempo da pessoa, da entidade que seja, conseguir os dados, certo? Então, não poderá ser inferior a 10 dias úteis. O Estatuto da Criança e do Adolescente possui dispositivos penais que prescrevem diversos delitos puníveis com pena privativa de liberdade. No tocante ao tema, assinale a alternativa correta conforme a jurisprudência dos tribunais superiores. Letra A. A inexistência nos autos da ação penal de prova documental idônea que dê substrato à acusação concernente ao delito de corrupção de menores não acarreta sua atipicidade, que está incorreto porque ela acarreta a sua atipicidade, certo? Então, a inexistência, a falta de prova documental idônea que dê substrato à acusação concernente ao delito de corrupção de menores, que é um crime que está previsto no ECA, acarreta na atipicidade da conduta. Isso foi o que disse o STF, certo? Letra B. A prescrição das medidas socioeducativas segue as regras estabelecidas pelo Código Penal aos agentes menores de 21 anos ao tempo do crime. Ou seja, o prazo prescricional nos tipos penais previstos no Código Penal é reduzido de metade quando aplicado aos atos infracionais praticados pela criança e pelo adolescente. Também está correto. Tudo bem? Então, aquele artigo lá do Código Penal que diz que se o indivíduo for, na época do delito, menor de 21 anos, o prazo prescricional será da metade do que seria o previsto para aquele crime. Tudo bem? Então, vamos supor que o crime iria prescrever em 12 anos. Se o indivíduo tiver cometido o crime e na época do fato tiver menos de 21 anos, o prazo prescricional não será de 12 anos, mas sim de 6. Então, isso aqui está correto, certo? Gabarito, letra B. Letra C. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, quando praticados por meio da rede mundial de computadores. Essa questão poderia estar certa se a assertiva especificasse por qual meio esse crime foi cometido, certo? Porque o crime de pornografia infantil, se for cometido no âmbito de aplicativos privados de mensagem, por exemplo, WhatsApp, Telegram, que seja, a competência é da Justiça Estadual. No entanto, de maneira geral, esses crimes, quando são praticados por meio da rede mundial de computadores, a internet, de maneira geral, a competência é da Justiça Federal, certo? E não da Justiça Estadual. No entanto, se fosse cometido por meio de WhatsApp ou aplicativos individuais de troca de mensagem, aí sim a competência seria da Justiça Estadual. No entanto, nesse caso é da Justiça Federal. Letra D. Não se revela contrário ao sistema jurídico impor ao adolescente o qual eventualmente pratique ato infracional consistente em possuir drogas para consumo próprio a medida extraordinária de internação,
cabível proporcionalmente à pessoa maior de 18 anos de idade por meio de detenção por efeito de transgressão ao artigo 28 da Lei de Tóxicos, e esse artigo está completamente errado. Ora, se o adulto, se a pessoa que possui maioridade penal não é punível pelo crime de posse ilegal de posse de drogas para consumo pessoal, com o artigo 28 da Lei de Drogas, a pessoa não é punida com detenção, com qualquer tipo de privação da liberdade dela, por que o menor seria punido? Não faz sentido, certo? E esse crime não é punido com detenção, né? Esse crime é punido com prestação de serviços à comunidade, admoestação verbal, se ele não prestar o serviço à comunidade, ou a multa também, no caso dele não prestar o serviço à comunidade, né? Então, de maneira alguma, a pessoa seria presa por esse delito e, portanto, o adolescente também não será internado, né, no caso do adolescente. E letra D. O parecer psicossocial se reveste de caráter vinculativo para auxiliar o juiz na avaliação da medida socioeducativa mais adequada a ser aplicada. Isso está errado, porque o STF já se manifestou no sentido de que esse parecer psicossocial não se reveste de caráter vinculativo, certo? Ele não se reveste de caráter vinculativo. Parecer psicossocial não se reveste de caráter vinculativo para auxiliar o juiz na avaliação da medida socioeducativa mais adequada a ser aplicada. Ou seja, o parecer do psicólogo não vincula o juiz a aplicar a medida que o psicólogo achar mais adequada, certo? O juiz não é obrigado a obedecer estritamente o que o psicólogo disse, por exemplo. Próxima questão. Conforme as disposições estabelecidas na Lei 8.069 de 90, que é o ECA, né, no concernente à prática de ato infracional e da apuração de ato infracional atribuída a adolescente, assinale a alternativa correta. Letra A. Nos termos da Lei 8.069, a liberação da medida privativa de liberdade de internação será compulsória aos 18 anos de idade. Incorreto, será compulsória aos 21 anos de idade. Então, a pessoa que está internada em um estabelecimento socioeducativo, ela será compulsoriamente liberada ao completar os 21 anos de idade, e não os 18 anos. Letra B. Nos termos do ECA, o adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será desde logo encaminhado à autoridade judiciária. É bem tentador marcar essa alternativa como correta. No entanto, ele será encaminhado à autoridade policial competente, certo? Então, como a questão busca a alternativa correta, essa aqui também não é o gabarito da questão. Letra C. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente como medida conforme o caso a matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental, e aqui sim está correto, gabarito letra C. Isso aqui está previsto no artigo 112 do ECA, tudo bem? Aliás, desculpe, isso aqui está previsto no artigo 101 do ECA. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Eita, céu, todo torto. Artigo 101, inciso 3. Beleza? Letra D. A advertência prevista na Lei 8.069 consistirá em documento próprio formulado por escrivão e encaminhado aos representantes legais do infrator. Errado. Certo? A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada.
e não em documento próprio formado, será a admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada. Artigo 115 do ECA. Letra E. Nos termos do ECA, quando aplicada a medida de internação por tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, poderá ser decretada a incomunicabilidade do agente infrator nos casos previstos em lei. Questão errada, obviamente. Artigo 124, parágrafo 1º do ECA diz que em nenhum caso haverá incomunicabilidade. Então, gabarito letra C. Vamos para a próxima questão. Assinale a opção correta acerca das medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes e os procedimentos de sua apuração. Letra A. A advertência deverá ser aplicada somente quando houver comprovação da autoria e materialidade do ato infracional. Pois bem, o ECA prevê que a advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Tudo bem? Então seria uma interpretação muito extensiva dizer que a advertência deverá ser aplicada somente quando houver a comprovação da autoria e materialidade do ato infracional. Então, quando houver indícios da autoria e notícia e prova da materialidade, certo? Aqui a parte da materialidade está correta, tem que haver a prova da materialidade, no entanto, no caso da autoria, apenas indícios e não a comprovação da autoria. Questão, então, errada. Letra B. A medida de prestação de serviço à comunidade aplicada ao adolescente primário poderá ser cumprida pelo prazo de 12 meses. Olha, no artigo 117 do ECA, diz: a prestação de serviços comunitários consistentes na realização de tarefas gratuitas e de interesse geral por período não excedente a 6 meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como programa comunitário ou governamental. Então não são 12 meses, mas sim 6 meses. Não excedentes a 6 meses, né? Letra C. A liberdade assistida tem prazo máximo de 6 meses, não sendo cabível a sua prorrogação. Questão também errada, porque a liberdade assistida ela poderá ser a qualquer tempo prorrogada. E ela tem o prazo mínimo de 6 meses. Tudo bem? Então é o prazo mínimo de 6 meses e poderá ser prorrogada a qualquer tempo. Prorrogada, substituída, revogada, desde que ouvido o orientador e o Ministério Público e o defensor. E letra D. A aplicação de nova medida de internação acarreta a extinção daquela aplicada anteriormente sem prazo determinado, ainda que em fase de execução. Pois bem, o artigo 45 do SINASE, agora sim trata-se do SINASE. Artigo 45 do SINASE diz que se no transcurso da execução sobrevier sentença de aplicação de nova medida, a autoridade judiciária procederá à unificação, ouvidos previamente o Ministério Público e o defensor, no prazo de 3 dias sucessivos, decidindo-se em qual prazo. Em igual prazo. Então, questão errada. Certo? A aplicação de nova medida de internação acarreta a extinção daquela aplicada anteriormente sem prazo determinado. Errado. Deve haver, desde que tenha havido, já tenha havido a sentença de aplicação de nova medida, desde que haja a sentença de aplicação de nova medida, a autoridade judiciária deverá proceder à unificação, ouvindo previamente o Ministério Público e o defensor no prazo de 3 dias sucessivos. E ele deverá decidir em igual prazo, ou seja, mais 3 dias. E letra E. A aplicação de pena privativa de liberdade em regime fechado, mesmo que em execução provisória ao adolescente submetido à medida socioeducativa anterior, é causa extintiva dessa, perfeitamente correto. Artigo 46 do SINASE diz que a medida socioeducativa será declarada extinta
quando, aí no inciso 3º, pela aplicação de pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto em execução provisória ou definitiva. Nesse caso, haverá a extinção da medida socioeducativa. Gabarito letra E. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e olhe a descrição do vídeo, tem alguns materiais lá se você tiver interesse em comprar. Materiais físicos, no caso. Muito obrigado.